Quem conhece a palavra, uns vão concordar comigo, outros não vão, né? Tô com fome, não jantei, agora que eu tô tomando café. Ah, tem trilhões de igreja. Igreja para todo tipo. Igreja para todo tipo. Tem. Só que palavra para toda igreja não tem. Ah, irmã, mas a senhora é muito coerente. Não, sou realista. Quem salva é Jesus, não é ministério. A Bíblia diz assim, olha, ide por todo mundo, o próprio Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aqueles que crê e quiser ser batizado serão salvos. Aquele que não crê já está condenado. Para que eu vou amarrar a pessoa para levar para a igreja? Não é assim não, irmão. Quem convence é o Espírito Santo. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém. A pessoa congrega onde se sente bem, onde está vendo que a palavra... falei e vou retornar a falar. O Senhor aqui já me falou. Se não aceitar, questiona com Deus. Que muitos casamentos foram destruídos por causa de próprios ministérios. Pastores que não têm chamada de pastor foram levantados por revelação do coração. A pessoa não pode revelar uma coisa que já tem um chamado pastoral. Revelou outra coisa, tem um chamado presbiterial. E a palavra de Deus não é isso. Eu conheço pessoas que conversam comigo e falam, meu casamento foi destruído por causa daquele ministério. Eu concordo. Pessoas apressadas em casar outro. Entra um viúvo na igreja, se tem uma irmã viúva. Irmão, eu vi você casado com ele. Ou então a esposa não pode estar exercendo cargo em igreja porque tem uma renca de filho, que hoje tem crente que quer uma renca de filho. Eles, por isso que eu digo, eles leem crescer e multiplicar, mas é na Bíblia, no conhecimento da palavra, né? Encher a casa de filho com a educação que está hoje, né? É conhecer, crescer no conhecimento e conhecer a verdade. Aí uma mania, pegaram uma doença na alma que todo mundo tem que ter um cargo no templo. Que isso, gente? Só da pessoa ser uma esposa dedicada a limpar sua casa, a cuidar do seu marido, isso aí já é uma dedicação a Deus. Eu costumo dizer e vou falar, não me dê cargo na qual o Senhor não me restituiu. Eu nunca fui ungida. E não existe unção para mulher, cabeça de mulher. Eu sou separada, eu fui separada para me pregar o evangelho. Eu fui separada e quem me separou já não vive mais na terra. Separado uma vez por um pastor de nome e renome, vou até a morte. E ninguém tem obrigação de chamar eu de missionário. Ah, mas é honra. A honra é de Deus, não é do homem. Não. A ideia da honra, quem tem honra, ninguém sabe nem o que é honra. Sabe, vocês querem que eu ensine a vocês qual a maior honra que eu vejo? É aquele ladrão.
que viu o sofrimento do mestre, se lançou para ajudar. Isso é honra. Uma honra naquele último momento, ele ladrão. Ele sentiu a dor de Jesus e foi coroado com o céu. Ele não tinha carteira, a Bíblia não fala, ele não era nem reconhecido, ele era bandido. O reconhecimento que ele tem é que ele era ladrão. Hoje o povo fala que reconhecimento é eterno, gravado em cima do púlpito. Ah, mas está na documentação do homem, problema se dane o homem, é a documentação dele. Eu quero ver ganhar alma aqueles que a própria igreja que tem por aí desfez, casamentos ridículos. E não tem esse negócio não, gente. Aonde tiver um ou dois reunidos pelo nome de Jesus, Jesus se faz presente. A Bíblia não fala. Lá na igreja Assembleia de Deus, se tiver 2 ou 3, eu estou ali, lá na Maranata. Não esquece isso, igrejas. Jesus está voltando. Aonde tiver 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, se eu tiver aqui com mais 2 ou 3 pessoas falando de Jesus, ele está presente. E Jesus voltar e buscar nós vamos para o inferno, que nós não estávamos lá na placa. Não existe na Bíblia. A Bíblia não existe isso aí. Não. Ah, eu tô assim, empairado. Eu conheci um moço lá. Eu nunca vi um moço na minha vida. Meu Deus, é forte. Tremendo. O Senhor falou comigo, vai, bota a roupa e vai. Tem esse negócio, irmã, tal dia você tem... Não existe isso comigo, não. Não. Vai cansar de falar. Se tivesse lá uma placa, proibido a entrada de pessoas que não é dona aqui, eu respeito, que a minha palavra diz, para me respeitar, obedecer. Ser obediente às autoridades aqui na terra. Autoridade, um juiz, um advogado, policial, médico. Eu tenho que ir. Se ele falou que não é para mim entrar, o lote é meu. Se eu desobedecer, eu vou levar um tiro. Aí a Bíblia diz que eu morri por desobediência, por desacatar a ordem de quem é dono daquela propriedade. Eu posso estar com a mala arrumada para viajar, se a voz de Deus falar comigo, não vai. Ei, fala a voz de Deus, não é do homem não. Eu fico. Perco a passagem, perco tudo, mas eu fico. Irmão, você não pode pregar o evangelho, sabe por quê, irmão? Você congrega debaixo da autoridade de outro homem, debaixo, porque Deus não é qualquer coisa. E vai ter culto lá, você tem que estar lá para os outros ver que você congrega ali. Tá errado. Comigo? Irmão, ó, pastor, ó, eu fui convidada para estar panfletando lá na ponte com outra irmã de outro ministério. Então eu vou avisar o senhor que é o mesmo trabalho para Jesus, tá? Não vou estar aqui não, tal dia. Pronto.
A minha função é ir, né? Ficar sentada. Limpar uma igreja não é missão, é obra social. Levar uma cesta para um irmão não é missão, é obra social. Então, quando a gente se titula um missionário na terra, não é porque nós se titulamos um missionário que os outros têm que estar descendo de joelho para poder receber nossa ordem. Aí não existe não, a ordem vem do alto. Eu pergunto logo, irmão, eu tive uma visão, se for de Deus a senhora aceita, se não for a senhora ora por mim que eu vou dobrar o joelho. Tive um sonho com o irmão assim, tive uma visão com o irmão. Que o diabo também revela, também fala em língua. Tem gente que fala em língua do nada, tem gente que está dando a explicação do nada, fala uma língua, falando para nada. Costume do corpo, sentimento do coração faz a pessoa falar a língua, sentimento do coração. E o Espírito Santo não é sentimento. O Espírito Santo não é sentimento. Ontem estávamos ali uma pregação sobre Ana, presbítero Joabe, pregou e colocou a família dele na questão do... Colocou ele próprio na questão de relatar o acontecimento que Deus quer. São irmãos que ele recebeu uma unção de outro homem. Mas se eu falar para ele assim, o Senhor falou algo assim, assim, ele tira o chapéu, pede oração. Sabe o que é isso? Humildade no chamado. E comigo não tem isso. Pode ter 200 teologias, 300 faculdades. Eu vou falar o que Deus mandar. Ontem, um simples culto na casa da minha irmã. Ninguém nem sabia que ia ter aquela reunião de família. Ninguém. Minha irmã fazendo, a missionária Jaciana fazendo fisioterapia. A filha dela ia buscar ela. Eu fui resolver um negócio pro meu esposo. De lá, fui lá resolver outra coisa. Ficamos até mais tarde. Chegou um bocado da família. Ali um culto de oração. E uma linda princesa de Cristo que está para se formar uma grande advogada, querendo o diabo ou não. Minha irmã que está passando um processo. Só pergunto a ela, meu amor, você quer aceitar esse Jesus nosso? Ela aceitou. E nós se reunimos, oramos. A missão para Deus é feita onde nós chegamos com o Espírito Santo de Deus na vida. Imagina
Se eu tivesse que abrir uma igreja pelas almas que o Senhor já me deu para ganhar lá. E não é eu que ando falando não, são as pessoas que me encontram, que lembram de mim, que falam, se eu se lembro quando eu ganhei elas para Jesus na ponte. Me lembro de nada. Nunca espírito de exaltação da minha vida, nunca eu, não. Não, eu congrego aqui, mas a missionária sou eu, sou merda nenhuma. Igreja de Deus não é de neto, não é de pastor, não é de família. Entrou para dentro da igreja, não responda nem neto. Não tem esse negócio de ficar gritando, onde está isso, onde está aquilo, eu quero isso, papai, eu vou. Não existe. O pai está dirigindo a igreja de Cristo. Largue o povo lá fora. Não, eu fui num culto e tá feio demais. A netalhada em cima do púlpito, desce, sobe, faz uma baderna. A Bíblia diz, deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim, mas não botai para fazer anarquia na igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é creche. Não é minha casa e a sua casa. Uma netalhada bagunceira em cima de púlpito, tira tapete do púlpito, senta, faz bagunça, derruba água, derruba cadeira. Isso é baderna na casa do Senhor. Isso não tem neto sem educação, neto que xinga, fala palavrão. Ai, que gracinha não, ai, que demôniozinho que vai crescer desse jeito. Nós precisamos repreender a raiz do mal que quer entrar no nosso neto. Aí neto fala palavrão, ai que gracinha, não, é boca do cão querendo ser usado. Através da criança que nós achamos bonitinho. Acho ridículo. Acho ridículo. Igreja de Deus, não é do homem, não. Eu glorifico a Deus, que eu congreguei aqui em Jabaraí, congreguei com o pastor Samuel, congreguei com o pastor Daniel. Nunca vi baderna em cima de púlpito, não. Eu tiro o chapéu para dizer, o pastor Samuel, igual eu, bravo. Não, a casa de Deus não é bagunça não, que não tem negócio de neto mandar, filho mandar, ah, lá não. Não. Jabaraí também. Pastor Daniel, fiquei lá uns 12 anos, nunca vi bagunça em cima de púlpito. Agora tô lá, congregando lá, com o pastor Valmir. Eu gosto onde tem o anjo da igreja na igreja. E tem a esposa dele, né? Que é a pastora Cisiana. Mas não gosto de bagunça, não. Se eu ver, eu falo. A igreja de Cristo entrou para dentro da igreja, é mudo, cego e surdo para a parentela da bagunça. Ali você está no regime particular. E eu gosto quando vai um pregador que conserta mesmo. Eu sou a primeira a entrar no concerto santo. Pensa uma pessoa difícil, sou eu. Porque eu não gosto de qualquer coisa, não. Eu bato de frente mesmo. Ah, mas não tem isso comigo, não. Eu não bato de frente com Jesus nem o Espírito Santo. Agora, com o homem, se fizer errado, eu falo mesmo. Não, irmão, tá errado isso aí. Tá errado. Tá errado. Problema. Eu falo mesmo. Tem um pastor aí que eu me acabo de recolher. Eu falo mesmo, o senhor foi obrigado a ser pastor? Não, então pronto. O senhor se titulou porque o senhor quis. A sua vontade era ser pastor? Passa na prova o senhor. Não vai querer dividir a sua prova com os outros, jogar na cara que, ai, vida de pastor assim. Deus não obriga ninguém a ser pastor. A pessoa só vai pegar o cargo se quiser.
Já tive umas 300 profecias nessa terra, não sei mais nem qual tá voando, qual tá nadando, qual tá enterrado. Eu vejo a senhora como uma bispa, nunca. Jesus não falou comigo aqui? Euzinha, eu não suporto nem eu. Bispa. Ah, mas irmã, recebi 10 profecias quando eu estava lá no pastor Isaac. O problema foi seu que recebeu e aceitou. Se meu coração encher de vontade de querer ser bispa, ó, eu vou me conceituar bispa porque eu recebi 10 revelações. O que tem a ver? A carne revela tanta revelação da carne que se eu não tivesse firmado na rocha, eu estava morta hoje. Não existe, irmãos. Você vai ser salvo se você tiver com a obra dentro da igreja, é mentira. O próprio Jesus, o maior templo é Jesus Cristo. E de pregar o evangelho a todo mundo, a todos nós. Aquele que crê neste evangelho aqui, já está perdoado. Se você crer na palavra de Jesus e quiser o batismo dele, amém. Já está salvo. Quem salva é Jesus, né? A igreja. Aí eu te digo, obedecer aqui. Se você pegou um cargo, obedeça a ele. Você obedeça. Ninguém mandou você pegar, obedeça a você. Eu peguei um cargo de pregar o evangelho. Se me chamar, eu vou. Eu não falei para Jesus, eis-me aqui. Então tem que ir. Eu não peguei um cargo de fazer uma missão por onde eu passar, dar um panfleto, falar de Jesus. Eu peguei porque eu quis. Jesus me amarrou, não. Aí tem gente falando, irmão, ser pastor é padecer. Porque você quis. Jesus não te obrigou. Tem muitos homens e muitos irmãos aí que nem tem estudo, mas tem conhecimento bíblico. Um pastor lá no Rio de Janeiro, os irmãos tudo ajudaram ele a fazer a igreja. E em cima as casas dele. Ele falou, irmãos, dízimo aqui não. A igreja não paga aluguel. Não. Aqui eu não vou pregar sobre dízimo, não. A não ser se os irmãos quiserem para comprar uma cesta, pagar uma água, uma luz, porque isso aí também eu pago aqui. Que eu moro, eu pago, da igreja minha. Só que muita formiga, gente, eles falam que é inveja, não sei o quê, mas aqui em casa, eu não sei, uma diabada de formiga, só o sangue do cordeiro. Formiga até no teto, tá, gente? Mas quando a gente tem amor no coração e gosta de fazer a obra, a gente gosta, né? A gente gosta, o dízimo não é obrigado, não. Aí, mas quando a gente congrega, pagar o aluguel da igreja onde a gente, né, se reúne, pagar água, pagar luz, é muito bom o servo de Deus andar correto com Deus, né? É muito bom. Aí, dá o dinheiro para comprar, né? Dá para comprar uma cesta pro irmão que tá precisando. Dá para pagar uma energia, a rede de Wi-Fi, né? Para quem como tenho no meu celular, meu filho paga minha conta, eu não preciso de Wi-Fi de igreja. Mas tem pessoas que precisam. Mas fora isso, irmãos, não fica contrito se você não tem dízimo. Liga não. Congrega-se mesmo, que é a igreja de Cristo. E nós somos um povo lavado e remido. Amém?